Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Eu queria que os irmãos, se fosse possível, abrissem a Bíblia de vocês no livro de Levítico, no capítulo de número 15. Gênesis, Êxodo e Levítico, terceiro livro da Bíblia Sagrada. Levítico, capítulo de número 15. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levítico, capítulo de número 15. Louvado seja Deus. Levítico, capítulo de número 15. Se os irmãos encontraram, marquem da forma que os irmãos acharem melhor. E vamos ao Novo Testamento, no livro de Lucas. Marque o texto de Levítico e vamos ao texto de Lucas. Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Vamos tomar a partir do versículo 43. Lucas 8 e 43. Louvado seja Deus. Vamos tomar 5 versículos desse texto de Lucas. Lucas 8 e 43 a seguir diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Quantos anos? 12. E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sanara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15. Nós vamos tomar alguns versículos desse capítulo, começando pelo versículo 1 e 2. Levítico 15, versículo 1 e versículo 2 diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Versículo de número 19. Versículo de número 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Versículo 25.
25. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Versículo 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias. Quantos dias? E depois será limpa. Versículo 31 diz assim: assim separareis os filhos de Israel de suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Quem pode dizer amém? Amém. Pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, essa mensagem ela requer muita atenção para que possa compreender. Então, se a atenção dos irmãos não estiver voltada para mim enquanto eu prego, vocês não conseguirão compreender o teor dessa palavra. Não compreendendo, vocês não conseguirão usufruir daquilo que Deus quer dispensar para nós por intermédio da sua palavra esta noite. No primeiro texto que nós tomamos, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 8, nós vemos Jesus cumprindo o seu ministério no deliar da sua caminhada ministerial. Ele atravessa para a região de Gadara e diz o texto sagrado que Jesus, quando atravessa para a região de Gadara, ele encontra ali aquele endemoniado gadareno. Algumas Bíblias vai dizer Gesareno, vai depender bastante da tradução que você está em mãos, mas no teor da conversa tudo se resume na mesma região. Então Jesus chega ali e encontra aquele endemoniado, que alguns dos evangelhos vai dizer que era 2, outros vai dizer que era 1. Jesus encontra ele, estava nos sepulcros, porque ali era o lugar onde eles ficavam. Devido à condição que eles se encontravam, uma condição precária, estava endemoniado de forma... A possessão era muito grande, e a possessão maligna era de tal modo na vida daquele jovem, ou daqueles jovens, que o texto vai nos revelar que eles ficavam nus, e ninguém conseguia detê-los, nem mesmo as autoridades conseguiam contê-los, porque a possessão maligna era de tal modo forte sobre eles, que nem as correntes eram capazes de amarrá-los. E eles ficavam ali nos sepulcros, vivendo naquela região, se provendo do que ali tinha para a sua providência física, e a sua condição era precária. Todo mundo conhecia da sociedade de Gadara e sabia as condições daquele rapaz. E quando Jesus chega ali, nós conhecemos a história, que antes que Jesus proferisse qualquer palavra, a primeira palavra foi proferida pelo próprio demônio que estava inserido naquele rapaz. E diz: ó filho do homem, tu vieste nos atormentar antes do tempo? E então ali há esse embate entre Jesus e aquela legião demoníaca que estava sobre o rapaz. E a Bíblia vai nos revelar que quando Jesus entra em embate com aquela legião demoníaca que estava ali, eles pedem permissão a Jesus para então se apoderar de uma manada de porcos que estava ali próximo. E diz o texto que era em torno de, se não me foge a memória, uns 2.000 porcos que estavam ali. E o texto vai nos revelar que Jesus pergunta para eles: qual é o nome de vocês? E o texto diz que eles respondem dizendo legião, porque são muitos. Se nós compararmos a legião, a expressão legião, com a expressão legião que era popular da época, que era uma expressão utilizada para se referir a uma legião de soldados romanos, seria em torno de 6.000 soldados que compunham uma legião. Então, se a gente considerarmos esse fator histórico para compreendermos a legião, que aqueles demônios dizem uma legião, teríamos ali em torno de 6.000 demônios naquele rapaz. Isso se fosse uma legião.
Mas se fosse legiões no plural, poderíamos ter 12 mil, 18 mil, 24 mil, depende da quantidade de legiões que tinham ali. Então você imagina a condição espiritual que aquele rapaz vivia. Mas quando Jesus chega ali e embate de frente com ele, o que mais nos importa saber é que Jesus dá uma ordem para que ele saísse, e diz a Bíblia que imediatamente eles saíram. E aquele jovem foi liberto, foi transformado, e ele voltou para sua casa transformado e levou a notícia da transformação. E quando a multidão da cidade vê aquele rapaz voltando ao seu estado natural, eles ficam de sobremodo surpresos e assustados com o tamanho milagre que Jesus havia feito. E quando Jesus sai de Gadara, visto que a multidão veio ao encontro de Jesus, isso aqui é interessante, eu não vou me deter nisso aqui por causa que eu quero ganhar tempo, mas é interessante a gente observar que Jesus libertou aquele rapaz que estava oprimido, vivendo nos sepulcros. Mas a libertação daquele rapaz custou uma manada de aproximadamente 2.000 porcos que estavam ali. E quando a notícia chegou na cidade que aqueles 2.000 porcos haviam morrido, se precipitaram no despenhadeiro, quando a cidade ficou sabendo disso, eles vieram ao encontro de Jesus e disseram para Jesus: nós não queremos o Senhor na nossa cidade. É como se dissesse para Jesus: o Senhor deu um prejuízo muito grande para nós. Nós perdemos 2.000 porcos. Você sabe o que é 2.000 porcos? O senhor sabe o prejuízo que o Senhor causou para a nossa cidade? Foram 2.000 porcos que morreram. Nós não queremos o Senhor aqui. Aí quando você pensa, de um lado, perderam 2.000 porcos. De outro lado, uma vida ficou liberta. E aí eu pergunto para vocês, quem vale mais? Uma vida ou 2.000 porcos? Qual tem mais valor? Você consegue entender como que a sociedade desvalorizou aquele rapaz a ponto de colocá-lo abaixo do valor dos porcos? Jesus, na verdade, permitiu que 2.000 porcos morressem. Mas em contrapartida, ele libertou uma vida que ninguém podia libertar. Ele transformou uma pessoa que ninguém conseguia detê-la. Ele fez uma obra na vida de uma pessoa que ninguém poderia fazer. E às vezes eu me pergunto, por que Jesus permitiu os 2.000 porcos morrer? Ele não poderia ter dito: não, eu vou libertar esse rapaz, mas não vai mexer com os porcos não, né? Vai para o inferno, queimar no fogo, vai caçar um lugar para você ficar, vai mexer com os porcos não. Ou será que Jesus não sabia o que poderia acontecer? E aí às vezes eu me pergunto, por que Jesus deixou os demônios entrar nos 2.000 porcos? E aí depois eu fico raciocinando, pensando, só para mostrar como que o ser humano não sabe dar valor numa vida. Como que o ser humano valoriza mais os bens materiais do que a vida. Eu penso e acredito nisso, que Jesus só permitiu aquela situação para mostrar para nós outros como que o ser humano dá muito mais valor aos bens materiais do que uma vida, enquanto para Deus uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Para o ser humano, 2.000 porcos vale mais do que uma vida. Veja como que a ótica de Deus é diferente. Veja como que a ótica celestial ela trabalha na contramão da ótica humana. Enquanto o ser humano dá muito valor para o material, Deus está dizendo: para mim o material tem pouco valor e pode até se perder, mas uma alma tem muito valor e não pode se perder. Isso é interessante, é importante, porque nós, como seres humanos, às vezes não sabemos dar valor para as pessoas, desprezamos as pessoas, damos pouco valor para alguém que está ao nosso lado, porque se alguém tem alguma dificuldade, porque se alguém tem algum problema de saúde, porque se alguém tem algum problema espiritual, porque se alguém tem algum problema físico, porque é deficiente, porque tem alguma condição fraca. Mas Deus, pela sua palavra, Ele está dizendo: eu, o Senhor, dou valor. Para mim uma alma tem mais do que o mundo inteiro. Muitas vezes o ser humano despreza, joga fora e diz que não vale nada, é descartável, é sem valor, é alguém desprezível. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 28 e 29, que Deus pega as coisas vis e desprezíveis e coloca para confundir as sábias, pega aquelas que não são, coloca para confundir aquelas que são. Diz no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele, mas que toda a excelência do poder seja de Deus. Deus, Ele sabe valorizar. Imagine o que o ser humano daria para alguns de nós que estamos aqui essa noite.
Imagine o que as pessoas dariam por nós. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite não temos poder aquisitivo. Muitos de nós aqui não têm uma boa saúde, não tem um bem para oferecer para ninguém. E muitas vezes a sociedade despreza. Em alguns momentos até a igreja despreza. Em algumas situações até a liderança de algumas igrejas despreza, porque não tem dinheiro, não tem um bom dízimo, não tem uma boa oferta, não tem como compensar a estadia aqui dentro, e muitas vezes o ser humano joga para fora e diz: isso aí não adianta investir, isso aí é um projeto falido, isso aí é algo que não vai dar em nada, esquece, isso aí já era, isso aí acabou, isso aí não tem valor, isso aí pode deixar se consumir. Mas o Deus do céu nessa noite manda dizer para alguém aqui: quando não tem valor para o homem, quando não tem valor para a pessoa, quando não tem valor para o ser humano, para Deus você tem muito valor. Você tem preço de sangue, o sangue do Calvário é o preço da tua alma. Jesus derramou seu sangue na cruz porque Ele te ama e Ele te dá valor. E se todo mundo te desprezar, e se todo mundo te jogar para fora, e se todo mundo olhar para você e dizer que você é um projeto falido, e se todo mundo olhar para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, e dizer: isso aí não vai dar em nada, isso aí não vai virar nada, isso aí não presta para nada, Deus manda dizer nessa noite: para o homem não pode valer nada, mas para mim é fácil de valer, para mim é fácil de valer, porque eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou tirar do meio da podridão, eu vou tirar do chato, do meio horrível, vou colocar os pés sobre uma rocha, e vou colocar um novo cântico na boca, e todos olharão e verão que eu sou Deus nessa vida. Quantos acreditam? Levante a mão e glorifica o Senhor nessa noite. E você quer que eu diga uma coisa para você essa noite? Para Jesus chegar em Gadara, teve uma grande tempestade. E nessa grande tempestade, diz o texto, que os discípulos quase morreram todos nas águas. E você sabe o que Jesus foi fazer com a viagem tão arriscada, colocando os seus discípulos para quase perecer em Gadara? Foi lá só por causa do gadareno e voltou para trás. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Jesus se arriscou. Jesus colocou os seus discípulos em risco dentro da água. Colocou os discípulos quase para morrer, simplesmente por causa de uma pessoa que precisava de salvação em Gadara. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para o justo, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus estava dizendo: eu coloco os sãos, eu coloco os meus discípulos, eu coloco os justos em risco, em perigo de vida, somente por causa de uma alma que está aparecendo. Eu coloco os meus discípulos para quase padecer no meio do mar, somente por causa de uma alma. Jesus estava dizendo: eu coloco muita gente que me serve em sofrimento, eu permito muita gente passar pelo vale, tudo isso só porque eu estou querendo salvar alguém, só porque eu estou querendo libertar alguém. E às vezes você não entende por que Deus te permite passar tudo isso. É porque através do teu sofrimento, Deus está trabalhando para chegar em Gadara, através da tua dor, através da tua angústia, através das lágrimas que você derrama, é Deus trabalhando para chegar em Gadara, porque em Gadara Deus tem alguém que Ele quer libertar, em Gadara tem alguém que Deus quer transformar. E para chegar em Gadara, Deus coloca o seu discípulo em risco. Para chegar em Gadara, Deus arrisca a sua comitiva inteira. Sabe o que Deus está dizendo? Se for preciso, eu coloco toda a minha comitiva em risco, mas eu não vou deixar um perecer em Gadara, eu não vou deixar o demônio consumir essa pessoa, eu não vou deixar o inimigo destruir essa alma. Deus está dizendo para alguém nessa noite: passe o que passar, aconteça o que acontecer, mas eu não abro mão dessa alma, eu não abro mão dessa vida, eu não abro mão. Isso aqui é profético essa noite. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui preocupado, ainda que tudo pareça que vai acabar, eu não abro mão dessa pessoa, eu não abro mão dessa alma, eu vou até lá para libertar e transformar essa vida. Jesus vai em Gadara, faz o processo da libertação, volta para trás. Quando ele chega de Gadara, que ele retorna, ele encontra um príncipe da sinagoga chamado Jairo, o homem de importância na sinagoga. Jairo chega até Jesus e
Jesus, eu tenho uma única filha, de 12 anos de idade, e ela está doente, muito ruim, e eu preciso que o senhor vá na minha casa. Jesus diz: nós vamos lá. Jesus sai com Jairo e a multidão, destina a casa de Jairo por causa da menina que está doente. No meio do caminho surge uma mulher, que enquanto a filha de Jairo tem 12 anos de idade, ela tem 12 anos que sofria. Ou seja, quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a sofrer, no mesmo ano. No tempo de vida que aquela menina tinha, era o tempo de sofrimento que aquela mulher tinha. E aquela mulher, certamente, já tinha ouvido falar de Jesus e do seu poder, do seu milagre, das coisas que ele fazia. E então, aquela mulher, diz o texto, que ela tentando resolver o seu problema de saúde, que era um fluxo de sangue, ela tentando resolver o seu problema, ela pegou tudo que ela tinha e gastou com a medicina da época. Mas depois de tudo gasto, depois de gastar tudo quanto ela tinha, e o problema não tinha resolvido, diz o texto que ela não tinha mais o que gastar. E ela saiu então e colocou no seu coração a seguinte questão: se eu tão somente tocar nas orlas da veste desse homem chamado Jesus, eu ficarei curado. Jesus está caminhando para a casa de Jairo e aquela mulher sai por debaixo da multidão, porque ela chega atrás, Jesus está indo, a multidão com ele tem uma imprensa, para ela chegar por trás, ela foi de baixo. Isso indica que ela foi se arrastando entre os pés da multidão, caminhando por baixo, no chão. Posso imaginar a multidão pisando em cima dela, a mulher sendo pisoteada pelo povo, mas ela sabia: é a única chance que eu tenho, é a única oportunidade que eu tenho. E aquela mulher vai caminhando, e quando ela chega onde Jesus está, ela tocou nas orlas, nas bordas das vestes de Jesus. E quando ela toca, diz o texto no versículo 44, que o sangue trancou na hora. Tinha 12 anos o problema, a medicina tinha tentado solucionar de todas as formas e não havia conseguido. E agora, num piscar de olhos, quando ela toca na veste de Jesus, o sangue trancou na hora. Imediatamente aquela mulher ficou curada. Quando ela fica curada, Jesus pergunta no versículo 45: quem é que me tocou? Aí Pedro com os demais, vendo o silêncio da multidão, olhou para Jesus e disse: ué, todo mundo te tocou. Como assim pergunta quem te tocou? A multidão te oprime, é muita gente no meio da multidão, não tem como não te tocar. Jesus responde no versículo 46: não, Pedro, você não está entendendo. Eu estou perguntando quem me tocou. Aqui eu estou falando de um toque. Eu não estou falando de espremer, eu não estou falando de relar, eu não estou falando de encostar. Eu estou falando de tocar, é diferente. Tocar é algo intencionado. Encostar, espremer, relar é algo voluntário. Agora eu estou dizendo que alguém tocou. É algo premeditado, alguém levou. E como o senhor sabe disso? Eu sei porque quando alguém tocou, saiu virtude de mim. E eu senti que de mim saiu virtude. Por isso eu sei que alguém fez algo diferente no meio da multidão. Alguém aqui fez algo que não é natural. A multidão, de forma natural, me imprensa, me rela, mas tem alguém aqui que fez algo fora do normal. Tem alguém aqui que me tocou especificamente. Nesse momento, a mulher não consegue esconder mais. Tremendo, com medo, ela olha para Jesus e disse: Senhor, foi eu que te toquei. E conta o seu problema e como ficou curada imediatamente. Aquele momento era um momento de tensão, porque a mulher não sabia a resposta que Jesus haveria de lhe dar. Esse é o momento em que a mulher, ela está tremendo. Diz o texto que ela responde tremendo. Ela responde tremendo para Jesus e ela não sabe como Jesus vai reagir diante daquilo. Ela nem sequer sabe se Jesus aceitaria isso de mão grado. E Jesus olha para ela, no versículo 48, e diz: filha, vinde por mim, a tua fé te salvou, vai em paz. É o momento que ela entende que Jesus aceitou o seu toque de bom grado. E quando ele diz vai em paz, automaticamente ele está dizendo: o problema está resolvido. A partir de agora não existe mais o que temer. Quando ele diz vai em paz, ele está dizendo: fica tranquila, não tenha mais medo, não tenha mais inquietação, não tenha mais preocupação, porque tudo já está resolvido. Agora preste atenção. Agora eu vou entrar
entrando no texto, dentro do nosso horário, para nós terminarmos. O versículo diz que quando Jesus pergunta quem me tocou, e diz alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, a mulher, quando ela vai responder para Jesus, o texto diz que ela respondeu tremendo e atemorizada. E por que ela respondeu tremendo e atemorizada? Por causa da gravidade do problema que ela não só tinha, mas poderia estar causando. Preste atenção. O problema não é a enfermidade somente que ela tinha. O problema é a ideia que se tem sobre a enfermidade. E o problema não é apenas a enfermidade, é a ideia que se tem sobre a enfermidade. O problema é o que aquela enfermidade dela podia causar para Jesus, e não só para Jesus, mas para todos quanto tocaram na mulher enquanto ela caminhava. Isso é o problema. No livro de Levítico, no capítulo 15, que nós lemos, fala sobre a lei da mulher e do homem que tinha o fluxo de sangue. Ambos poderiam ter esse problema. O homem poderia ter, conforme está no versículo 2 que tomamos, quanto a mulher também poderia ter, conforme está no versículo de número 19. Sabemos que no caso da mulher, isso ocorre de forma natural. Há um ciclo menstrual mensalmente que acontece e não há nada de anormalidade nisso. Já o homem é algo anormal. Então, quando nós olhamos para Levítico 15, o homem, quando ele era afetado pelo problema do fluxo de sangue, e que ele passava por essa situação, ou que dava glóbulos brancos, então o que acontecia? Ele passava por um processo até que ele estivesse declarado como limpo. E quando não fosse mais visto o sangramento nele, ou glóbulos brancos, e ele estivesse aparentemente livre do problema, diz o versículo 16 do capítulo 15, que esse homem, então, ele ficava, mesmo depois de limpo, mesmo depois de purificado, até a tarde imundo. Depois que desse a tarde, ele era declarado limpo e poderia atuar normalmente nas suas tarefas. Poderia voltar novamente, regressar a seu ciclo de vida normal. Já no caso da mulher, era um caso um pouco mais complicado. No caso da mulher, quando ela passava pelo processo menstrual, do fluxo de sangue, conforme o ciclo menstrual normal da mulher, quando se terminava o ciclo menstrual, ela ficava 7 dias fora do arraial. 7 dias a mulher era tirada de entre a sociedade, era tirada de entre a sua família, era tirada de entre os seus filhos, esposos, enfim. Ela era tirada de entre o povo e era levada para um lugar específico. E ela ficava 7 dias ali até se completar os dias do seu ciclo menstrual. Quando se completasse os 7 dias, diz o versículo de número 25 do capítulo, ou melhor, diz o versículo de número 28 do capítulo 15 de Levítico, que ela ficava 7 dias até que ela fosse declarada como limpa. Então preste atenção, ela ficava os dias do sangramento. Depois que terminasse o sangramento, ela ficava mais 7 dias de purificação, mesmo depois do sangramento terminado. Depois de 7 dias de purificação, diz o versículo de número 29, que ela ia até o sacerdote, levava um par de rolas ou de pombo, e o sacerdote fazia oferenda a Deus, para que ela fosse declarada como purificada, e assim pudesse retornar às suas atividades normal e ao leito familiar. Veja como que era o processo da purificação. Tudo isso, diz o versículo 31 em que tomamos, que era para que Israel tirasse do meio de si as suas imundícias e as suas contaminações. Preste atenção. O sangramento pela Bíblia em Israel é considerado uma imundícia, algo imundo. Então, a partir do momento que houvesse o sangramento, a pessoa não poderia permanecer entre os filhos de Israel, porque se assim o fizesse, estaria contaminando o povo de Israel e também o tabernáculo do Senhor que estava entre eles, diz o versículo 31 de Levítico 15. Então, por essa razão, a pessoa era tirada de entre o povo na época do sangramento. E no caso da mulher, teria duas opções: a opção normal, do sangramento mensal, do ciclo menstrual, e poderia acontecer no caso da enfermidade, diz o versículo 25 de Levítico 15, que a mulher poderia sangrar os seus dias normais, do seu ciclo menstrual, ou poderia dar um problema de saúde e permanecer sangrando depois do ciclo menstrual, ou seja, ela foi acometida por uma enfermidade. E nesse caso, que ela era acometida da enfermidade, ela deveria se manter fora da cidade até
Presta atenção. Se sangrasse 1 ano, ela tinha que ficar 1 ano fora da cidade, 1 ano fora da sua família, 1 ano fora dos filhos, do esposo, 1 ano à distância. Se sangrasse 2 anos, seriam 2 anos à distância. Se sangrasse 3, no caso dessa mulher, sangraram-se 12 anos. Quantos anos? 12. Quantos anos? 12 anos. Tu imagina se o sangramento viesse em razão do nascimento de uma criança. Ela só veria o seu filho ou a sua filha quando esse já estivesse com mais de 12 anos de idade, quando ela foi curada. Até então, ela estava ausente, ela foi retirada de entre o povo, e ela ficou-se à distância. E depois que ela parasse de sangrar, que detectasse que ela não estava mais com problema, diz o versículo 28 de Levítico 15, que ela ainda tinha que ficar mais 7 dias lá. Depois de 7 dias ela saía, ia no sacerdote, fazia sua oferenda, e só então é que ela poderia retornar para o seio familiar, para o seio da sociedade. Agora preste atenção. Quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos que a pessoa nessa condição, ela está imunda. Ela está o quê? Ela está o quê? Está imunda. E ela estando imunda, o texto vai nos dizer que ela acabava dificultando a própria vida dela e a vida de quem estivesse próximo dela. Por isso ela era arrancada. Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Levítico, versículo 5, diz que a cama que ela se deitasse se tornava imunda. Então ela deitou na cama, a cama também está imunda. Diz o versículo de número 6, que se ela sentasse em algum lugar, o lugar virava imundo também. Então se ela deitou na cama, a cama está imunda. Se ela sentou na cadeira, a cadeira está imunda. Se ela sentou em qualquer coisa, ela sentou ali, o lugar ficou imundo também. Diz o versículo de número 7, que se alguém tocasse nela, ou ela tocasse em alguém, essa pessoa também ficava imunda. Então se ela deitou na cama, a cama está imunda. Se ela sentou na cadeira, a cadeira está imunda. Se ela tocou num parente, num amigo, num vizinho, esse também ficou imundo junto com ela. Diz o versículo de número 8, que se ela cuspisse em alguém, se ela cuspisse em alguém, aonde pegasse o cuspe dela, estava imundo também. Então se ela cuspisse num parente, num amigo, num vizinho, qualquer pessoa, ela cuspisse e tocasse o cuspe dela em alguém, essa pessoa também estava imunda. Preste atenção. Versículo de número 9 diz que se montasse em um cavalo, em uma selagem de cavalo, a sela do cavalo também ficava imunda. Então veja que, para a pessoa que estava nessa condição, a situação dele era difícil, porque além de ele ter que viver isolado, ninguém poderia nem ter a proximidade, nem contato e nem coabitar no local onde ele habitava. Ele tinha que viver totalmente sozinho, porque aonde tocava era imundo. Você queria na sua casa uma pessoa que aonde ele passa, o chão fica imundo, a mesa fica imunda, a cadeira fica imunda, os pratos ficam imundos, a cama fica imunda, o sofá. Ninguém vai querer uma pessoa dessa para você. Então, aonde quer que fosse, a pessoa estava imunda, trazia a imundícia para os lugares onde ela ia. E então, agora imagine a situação dessa mulher, 12 anos, imunda. 12 anos imunda, e aonde ela toca, fica imunda. Aonde ela passa e vai tocando, vai relando, vai ficando tudo imundo. E agora ela diz, eu preciso chegar até Jesus. Mas aí ela sabe, se eu toco em Jesus, ele também fica imundo. E depois, se eu tocar nele, ele descobrir que eu toquei nele. E a multidão que anda com ele gosta dele. Se subir, se ficar sabendo que eu coloquei imundícia nele, como que vai ficar nessa situação? E para mim chegar até ele, é um monte de gente que tem. Se eu toco nesse povo e alguém porventura me conhece e diz, ei, essa mulher aí não é imunda, automaticamente todo mundo que eu relar no meio da multidão fica todo imundo também. Imagina a ira que esse povo vai ficar sobre mim. Imagina o risco que eu vou estar correndo e o risco que eu vou colocar essas pessoas entrando no meio da multidão. Mas ela tinha que entrar. Ela não tinha uma opção. Ou ela entrava ou continuava doente o resto da vida. Ou ela entrava, ou imunda ela estava, imunda ela ia continuar, ia morrer na sua imundícia, porque a medicina não deu solução. Os médicos não conseguiram resolver o problema. Então ela não tem outra opção, a não ser encarar. É por isso que eu simulo, eu faço uma simulação, eu imagino, eu conjecturo que essa mulher ela foi deitada pelo chão, para que ela não fosse notada. Por quê? A multidão está com pressa, ela é Jairo, está agitado porque sua filha está morrendo, e Jesus vamos para casa, Jesus vamos para cá, ninguém dá atenção para ninguém, não olha para lado nenhum, todo mundo olhando para a estrada, vamos, porque Jesus tem que chegar lá em casa, senão minha filha vai morrer, aquele apuro. Então se essa mulher está meio pisa em cima da cabeça, pisa, não importa, deixa esse negócio para lá, vamos cuidar da filha de
vigiar, porque senão vai morrer. Então, aquela mulher, a opção dela é escondida ali. Vale ressaltar que o país de Israel, irmãos, é uma bolinha. O país de Israel é menor que o Sergipe, o menor estado do Brasil. É isso aqui, é uma bolinha. Então, aquela mulher com 12 anos, com esse problema, possivelmente ela era extremamente conhecida. É 12 anos, irmão. É muito tempo. Aquela mulher vivendo fora, nos arredores, e as pessoas sabiam a situação. Então aquela mulher vai encarar toda essa problemática, vai entrar no meio da multidão e vai ir até chegar em Jesus. E aí o que me chama a atenção, eu já caminhei para te perguntar, o que me chama a atenção é que o texto de Levíticos 15 e o versículo de número 8, versículo de número 6, Levíticos 5 e o versículo de número 7, diz que em quem aquela pessoa que tivesse imunda tocasse, a pessoa em quem ela tocasse também se tornava imunda. Logo então, quando ela chega em Jesus, que ela toca nele, o que devia ter acontecido? Jesus deveria ter se tornado imundo. Mas aí você vê um contraponto acontecendo, uma questão paradoxal. Porque o imundo toca em Jesus, e ao invés de Jesus se tornar imundo, o imundo se torna limpo. Aqui o processo acontece o contrário. A lei diz: em quem o imundo tocar, ele fica imundo também. Mas o imundo toca em Jesus, e Jesus, ao invés de ficar imundo, Jesus pega o imundo e o torna limpo. E aí o processo inverte. Aqui duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que Jesus deveria ficar imundo, mas foi ao contrário. É o imundo que ficou limpo. A segunda coisa que me chama a atenção é que depois que o fluxo parasse, a pessoa tinha que ficar 7 dias até ser declarado limpa pelo sacerdote. E a Bíblia diz que a mulher tocou, versículo 42, versículo número 44, tocou, e imediatamente o sangue estevou. E o versículo 48, Jesus não vai esperar 7 dias, mas ele vai olhar para a mulher e vai dizer: vai em paz, a tua fé salvou. É como se ele dissesse: aquele processo de 7 dias não precisa mais. Aqueles 7 dias de purificação acabou. Aqui é onde o imundo toca e sai purificado, ao invés de contaminar em quem ele está tocando. E aquele que é imundo não precisa esperar 7 dias, mas fica limpo imediatamente. Quando Jesus diz: vai em paz, ele está dizendo: não tem mais do que se preocupar. A lei diz que você precisa de 7 dias para constatação. Eu, porém, te digo: vai em paz, porque pela tua fé você já está salvo. Ou seja, o teu problema já está resolvido. Irmãos, aqui eu quero trabalhar uma questão e eu termino agora. Porque a imundícia na Bíblia representa o pecado. Preste atenção. A imundícia na Bíblia representa o pecado. O pecado é considerado na Bíblia como a imundícia que contamina o ser humano. E Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 18: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Versículo de número 19 diz: porque do coração do homem procede os maus pensamentos, os adultérios, os furtos, as prostituições, as blasfêmias, os maus testemunhos. E aí no versículo 20 ele diz: essas coisas contaminam o homem. O que Jesus está dizendo é: o pecado contamina o ser humano. O ser humano, através do pecado, ele se torna um ser contaminado. Ele se torna um ser que está contaminado, que está imundo por causa do pecado. E a Bíblia vai nos dizer, em Romanos capítulo 3, e o versículo 10, como está escrito: não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Romanos 3, verso 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, ele cai no estado de condenação, ele cai no estado de contaminação. Assim como essa mulher estava contaminada, estava imunda, assim toda a raça humana estava imunda, estava contaminada. Todo ser humano, por causa do pecado, ele estava contaminado. E a imundícia do fluxo de sangue fazia com que a pessoa ficasse afastada, tirada, arrancada da presença da sociedade. E o pecado também faz a mesma coisa. A
A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Diz o versículo 2: mas os vossos pecados promovem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, as vossas iniquidades, esconde dele o rosto, para que não vos ouçam. Preste atenção: o pecado é a imundícia que assola a terra, e assim como a imundícia da mulher a fazia ficar afastado de todo mundo, a fazia ficar afastado da sua família, a fazia ficar afastado da sociedade, a fazia ficar afastado do território, assim também o pecado, como a maior de todas as imundícias, tem afastado o ser humano do seu Deus, tem afastado o ser humano do seu Criador, tem afastado o ser humano da sua família, tem afastado o ser humano do seu convívio. Quantas pessoas que perderam a sua família por causa do pecado? Quantas pessoas que perderam o prazer de viver por causa do pecado? Quantas pessoas que não têm mais liberdade por causa do pecado? Quantas pessoas que outrora sentavam na mesa, comia todos juntos, se alegrava, e hoje vivem na solidão do isolamento? Quantas pessoas que já tiveram o prazer de viver uma vida tão gostosa e tão maravilhosa, e hoje vivem uma vida de solidão, de tristeza, de angústia, de dor, porque o pecado o afastou, o pecado roubou dele toda a alegria, o pecado tirou dele, tirou dela todo o prazer, o tornou isolado da sociedade. Quantas pessoas que perderam a sua família por causa das práticas pecaminosas? Quantas pessoas que perderam a comunhão com Deus por causa do pecado? Quantas pessoas que perderam a alegria de viver estão entrando em depressão e querendo tirar a sua própria vida, porque não vive mais, vive no isolamento, está afastado de tudo e de todos, não tem mais prazer para viver, não sente mais alegria, de todo lado que olha só vê perca, só vê destruição, só vê prejuízo, parece que todo mundo abandonou, parece que está vivendo sozinho no mundo, parece que as paredes se desabaram, parece que a angústia e a dor do coração não tem mais jeito, parece que a solução não aparece, parece que a sua vida está cada dia mais desmoronando. Você está como a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sozinho na solidão, 12 anos afastado, vivendo uma vida de miséria, 12 anos sendo julgado por todo mundo perante a sociedade, 12 anos que você não acha mais alegria e mais prazer, perdendo tudo que você tem, acabando com tudo que você tem, desperdiçando tudo, e parece que a solução nunca chega. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Isaías no capítulo 1 e o verso 18 está escrito: vinde e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, todavia eu os tornarei branco como a neve, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, todavia eu os tornarei branco como a lã. Deus estava dizendo: ainda que a imundícia tenha tomado conta de você, ainda que a imundícia tenha destruído a tua vida, ainda que a imundícia tenha destruído a tua casa, ainda que a imundícia tenha te afastado de tudo, ainda que a imundícia do pecado tenha te jogado na lama, todavia eu, o Senhor, estou de perto de você, estou aqui para te prestar socorro. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Os 12 anos que você está afastado, os 12 anos que você vive na solidão, aquilo que você perdeu, aquilo que se foi, nessa noite Deus manda dizer: o Senhor Jesus de Nazaré está passando aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está passando aqui nesta noite. E se ninguém resolve o teu problema, e se ninguém traz a solução para a tua alma, e se ninguém cura a tua ferida, e se a medicina te desenganou, e se todo mundo já disse que não vai dar em nada, e se todo mundo já falou batendo o martelo que não existe solução, eu quero te dizer: Jesus de Nazaré está passando aqui. Jesus de Nazaré está passando aqui. E se você tocar nele nessa noite, vai sair virtude. E se você tocar nele nessa noite, vai sair virtude. E se você tocar nele nessa noite, vai sair virtude. E a virtude
Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. E se você quiser, você pode